A guerra na Ucrânia nunca foi destinada a durar tanto tempo. O presidente russo Vladimir Putin pensou que acabaria em 5 dias. Ele estava errado. Apesar do aumento da ajuda militar ocidental à Ucrânia, as conversas sempre focaram na defesa. A Ucrânia não poderia possivelmente vencer contra o poder da Rússia, a maioria pensava, mas talvez pudesse se defender o suficiente para convencer Putin de que o suco não valia a pena espremer. Agora, a conversa está mudando. A melhor chance da Ucrânia de vencer a guerra chegou, e se algumas peças diferentes se encaixarem, a vitória pode estar na mesa. Mas é agora ou nunca. Todas essas coisas têm que acontecer em breve, antes que a pequena janela para uma vitória ucraniana se feche. Em 1º de julho, o repórter de assuntos estrangeiros Michael Carpenter publicou um artigo aprofundando-se em como a situação mudou para a Ucrânia ao longo da invasão de Putin. Primeiro, pense de volta em janeiro de 2025. Donald Trump acabara de assumir o cargo e prometeu repetidamente que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Essas declarações foram feitas de forma séria, informou a Cable News Network em abril. Apesar das declarações posteriores da administração Trump, foram registradas 53 ocasiões em que Trump afirmou que o processo levaria 24 horas, durante a preparação para as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América de 2024. Com todas essas instâncias ditas, em um tom sugerindo que o mundo deveria levar Trump a sério, Washington esperava um fim rápido para a guerra quando Trump assumiu o cargo, escreve Carpenter. Se não nas 24 horas que Trump prometeu, então talvez no verão de 2025, é esse verão agora. E mesmo com várias propostas de cessar-fogo tendo sido feitas, Ucrânia e Rússia ainda estão lutando. As conversas mais recentes entre as duas nações, que ocorreram na Turquia em maio, não resultaram em nada, além de um acordo para trocar alguns prisioneiros. Atualmente, nenhum dos lados tem real motivação para cessar os combates. Para Putin, qualquer acordo de paz teria que incluir a Ucrânia, basicamente se despojando de sua soberania. Os termos delineados pelo presidente da Rússia envolveriam a Ucrânia desistindo de grandes partes do território, aceitando limitação no tamanho de seu exército e se proibindo de construir alianças militares com outras nações ou blocos, diz o Conselho Atlântico. Nada disso é do melhor interesse da Ucrânia. Putin está simplesmente tentando preparar a Ucrânia para uma futura invasão com essas supostas propostas de paz, e a Ucrânia é muito inteligente para cair nisso. Como Carpenter escreve, a Ucrânia se recusa a entregar sua soberania. A Rússia não aceitará nada menos que a capitulação ucraniana. No entanto, diz Carpenter, isso não significa que tudo está perdido para a Ucrânia, muito pelo contrário. Se certas mudanças forem feitas, muitas das quais estão fora do controle da Ucrânia, agora pode ser um momento melhor do que nunca para a Ucrânia lutar pela vitória. Antes de explorar essas mudanças, vale a pena entender por que havia tanto otimismo de que um acordo seria alcançado anteriormente, em 2025. Francamente, esse otimismo se resumia a uma crença, pelo menos dentro dos Estados Unidos da América, de que a Ucrânia estava perdendo a guerra. Sim, havia infligido baixas massivas na Rússia. Apenas em 2024, Putin perdeu 427 mil soldados em troca de apenas 1.609 milhas quadradas do território da Ucrânia. Mas a Rússia não mostrou sinais de desaceleração. Não importa quantos soldados ou quanto equipamento seu exército perdeu, Putin iria continuar insistindo. Carpenter diz que os Estados Unidos da América estavam felizes em alimentar essa atitude derrotista durante os primeiros meses de 2025. Trump alimentou essa narrativa ao afirmar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não tinha mais cartas para jogar, diz Carpenter. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, foi além, afirmando que a Ucrânia e seus apoiadores estrangeiros nunca tiveram um caminho para a vitória. Agora, assumindo que Putin estava completamente envolvido na guerra da Ucrânia e só ficaria satisfeito se a Ucrânia desmoronasse. E havia uma combinação de fatores contra a Ucrânia. Concordo que, como Carpenter aponta, o que Putin diz para fins de propaganda e o que ele realmente quer dizer costumam ser coisas distintas. Mesmo assim, o líder russo claramente sentiu que vencia a guerra.
o que é outro motivo pelo qual não tinha real incentivo para se envolver em negociações de paz. Mas há um problema com essa narrativa derrotista, diz Carpenter. 2. Na verdade, a narrativa ignora as incríveis conquistas da Ucrânia até agora em sua defesa contra Putin. E o fato de que a resposta coletiva do Ocidente à invasão de Putin foi mal planejada. Começando com a segunda questão, pode parecer injusto rotular a resposta do Ocidente dessa maneira. Afinal, os Estados Unidos da América e a Europa se uniram para prometer mais de 435 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia, diz o Instituto Kiel. Embora parte desse dinheiro ainda não tenha sido atribuída, sendo prometida à Ucrânia para o futuro, o Ocidente colocou considerável força financeira por trás de seus esforços para ajudar a Ucrânia a se defender. As palavras "se defender" são fundamentais para o argumento mal formulado. Carpenter argumenta que o Ocidente, apesar de todo o seu apoio, não fez o suficiente e certamente não fez o que precisava fazer. Rápido o bastante para uma vitória ucraniana mais breve contra as forças russas. Muito depois de a Rússia ter implantado seus tanques mais modernos, aeronaves de combate de quinta geração, sistemas de defesa aérea de longo alcance e mísseis balísticos e de cruzeiro de última geração. A Ucrânia aguardava o recebimento de recursos similares de seus aliados ocidentais. Carpenter escreve: o Ocidente não fazia o suficiente, como alegado muito antes do artigo de Carpenter, em maio de 2024. Político apontou que levou 6 meses de debate furioso para os Estados Unidos finalmente concordarem em enviar um pacote de ajuda suplementar para a Ucrânia. Não foi até novembro de 2024 que a Ucrânia recebeu permissão para atacar alvos em território russo, usando os mísseis de longo alcance Atacms que os Estados Unidos da América estavam fornecendo. Mesmo assim, a Ucrânia estava limitada a certos alvos nas regiões de fronteira. Foi apenas no final de maio de 2025 que todos os limites sobre como a Ucrânia usa seus mísseis fornecidos pelo Ocidente foram removidos. As sanções implementadas pelo Ocidente também falharam em termos de sua incapacidade de impedir a Rússia de fazer negócios. Eles, como ajuda militar ocidental, foram mal planejados. O Sistema de Informação Geográfica faz essa observação, notando que, no primeiro ano da guerra em grande escala na Ucrânia, a União Europeia pagou mais à Rússia por seu gás e petróleo do que entregou à Ucrânia em ajuda militar. Durante os 2 primeiros anos do conflito, a Rússia também conseguiu contornar as sanções usando sua frota sombra e vendendo para nações amigas como a China. O Ocidente. A exclusão dos bancos russos do sistema de pagamento Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que Carpenter diz ter sido apontada como uma opção nuclear em termos de medidas financeiras, também foi um fracasso relativo. Apenas 7 bancos entre as centenas na Rússia foram alvo das primeiras sanções rápidas em abril 2022. Em essência, a Rússia foi deixada com muitas saídas de emergência e rotas de fuga, o que significa que nunca sentiu o poder total das sanções econômicas que deveriam ter. O ponto aqui é que o Ocidente coletivo não estava olhando para a Ucrânia como uma nação que poderia vencer uma guerra contra a Rússia. Tudo o que fez foi sobre ganhar tempo, com uma dose saudável de apaziguamento a Putin no processo. Os atrasos na ajuda à Ucrânia e em permitir o uso das armas entregues em território russo ocorreram devido ao receio ocidental de represálias russas por ultrapassar as linhas vermelhas de Putin. As sanções só foram aplicadas até o ponto de prejudicar a Rússia sem afetar negativamente o Ocidente. Era meia medida após meia medida. E ainda assim a Ucrânia ainda alcançou coisas notáveis, como Carpenter observa. Conseguiu afastar a invasão inicial de Putin de Kiev em março 2022, muito antes de a ajuda ocidental começar a chegar. Nos últimos 3 anos e mais, causou mais de 1 milhão de baixas na Rússia e provocou perdas de dezenas de bilhões de dólares em equipamentos. A Ucrânia se destacou como inovadora no campo de drones militares. Também conseguiu resistir a constantes ataques russos, a ponto de a Rússia ainda controlar apenas cerca de 20% do território ucraniano. Em agosto de 2024, a Ucrânia até lançou uma contra-invasão própria, tomando uma grande faixa de território no oblast russo de Kursk.
Foi apenas recentemente que a Rússia conseguiu expulsar a Ucrânia desse oblast. Contra todas as probabilidades, a Ucrânia conseguiu conter a Rússia, mas agora sua posição é para a vitória. Como Carpenter escreve, apesar desses tropeços, vitória para a Ucrânia. Minimamente definido como preservar sua soberania e seguir rumo à adesão à OTAN e à União Europeia, ainda está claramente possível. Mas para a Ucrânia aproveitar a difícil posição em que colocou a Rússia com a ajuda vacilante do Ocidente, muita coisa precisa mudar. A primeira abrange o que foi discutido até agora, uma mudança fundamental na atitude do Ocidente coletivo em relação à guerra na Ucrânia. A ideia derrotista de que a Ucrânia não pode fazer mais nada, além de se defender contra a Rússia, precisa ser descartada. O Ocidente deve adotar a filosofia de que a Ucrânia pode vencer sob as condições citadas por Carpenter. Para que isso aconteça, um enorme aumento na assistência militar deve vir a caminho da Ucrânia, fornecendo-lhe as armas avançadas necessárias para complementar suas inovações, a fim de afastar definitivamente as forças de Putin. Isso tudo soa bem na teoria. No entanto, o Ocidente pode sentir que já esgotou o volume de ajuda financeira que pode entregar à Ucrânia. Claro, muitos países na Europa se comprometeram a enviar ajuda nos próximos anos. Mas mesmo combinados, esses compromissos não chegam às centenas de bilhões de dólares que a Ucrânia provavelmente precisa para a vitória. A Ucrânia também não pode contar com o auxílio dos Estados Unidos da América. Em 2 de julho, a Cable News Network relatou que os Estados Unidos da América acabaram de suspender alguns envios de munições para a Ucrânia, incluindo mísseis vitais para a defesa aérea. A expectativa de que os Estados Unidos da América se comprometam mais, quando estão pausando compromissos já assumidos, parece baixa. Então, como o Ocidente pode ajudar a Ucrânia a colocar as mãos no dinheiro de que precisa? 2 palavras: ativos congelados. Atualmente, o Ocidente possui cerca de 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados. A União Europeia mantém a maioria deste dinheiro. Vários países já começaram a usar os lucros desses ativos para ajudar a financiar a Ucrânia. Mas quanto aos próprios ativos, eles permanecem intocados. Possíveis problemas legais fazem os aliados da Ucrânia serem cautelosos ao lidar com o dinheiro que, tecnicamente, pertence à Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron delineou essas preocupações em maio, afirmando que não temos uma base legal para usar esses ácidos. Quando perguntado diretamente sobre eles, isso pode ser verdade? No entanto, Putin também não tinha uma base legal para invadir a Ucrânia. Ele certamente não tinha uma base legal para anexar a Crimeia. O contra-argumento às preocupações de Macron é que talvez a lei não deva se aplicar aos ativos da Rússia no momento, dado o número de infrações que Putin está cometendo. Afinal, isso é apenas outra forma de apaziguamento, um dos principais problemas abordados até agora. Carpenter não é a única voz que sugere o uso dos ativos russos congelados pela Ucrânia. Escrevendo para The Guardian, Philip Inman diz a mesma coisa no final de maio. Como uma declaração de intenção, confiscar os fundos seria um choque para Putin, feriria seu orgulho e minaria o apoio em casa para a guerra. Isso daria à Ucrânia um impulso psicológico crucial após meses de retrocesso no Donbass. Enquanto as forças russas exploram a hesitação e a equívocos em Washington, escreveu Inman. A Ucrânia poderia usar bem esse dinheiro, indica Carpenter. Uma injeção de dinheiro de 300 bilhões de dólares permitiria à Ucrânia investir em sua já crescente base de fabricação de armas domésticas. A Ucrânia também poderia usar o dinheiro para comprar armas de seus parceiros, em vez de depender de doações, permitindo que ela adquirisse o armamento específico necessário para atingir a Rússia com força. Ter dinheiro em mãos para reparar a infraestrutura vital que a Rússia danificou com seus ataques de mísseis e drones também não seria nada mal. Para o Ocidente, descongelar os ativos da Rússia para entregá-los à Ucrânia aliviaria seu fardo financeiro coletivo. Existem legalidades a considerar, mas também contra-argumentos a serem feitos. A apreensão dos ativos da Rússia seria a maneira mais direta de forçar Putin a literalmente pagar pela guerra que ele criou. Isso também colocaria uma grande pressão sobre Putin dentro de seu próprio país.
Afinal, muitos bancos e oligarcas ficarão infelizes com o sumiço de seu dinheiro. Ainda assim, a mudança fundamental na filosofia ocidental sobre a guerra não é tudo o que precisa acontecer para a Ucrânia vencer, diz Carpenter. Há outro ingrediente: acordos de coprodução. Os governos ocidentais devem priorizar acordos de coprodução, compartilhamento de propriedade intelectual e parcerias de fabricação de defesa, especialmente na fabricação de mísseis e munições, veículos blindados e tecnologias de drones e contra-drones, bem como sistemas de comando e coordenação cibernéticos e sistemas de guerra eletrônica, escreve Carpenter, enquanto ainda não há movimento real nos ativos congelados. Esses tipos de acordos estão em uma área na qual o Ocidente parece estar focando. Tirando os Estados Unidos da América da equação, pois não formou nenhum acordo de coprodução com a Ucrânia. Diversos países da Europa já estão colaborando com a Ucrânia para fortalecer sua indústria de defesa nacional. E, em alguns casos, oferecem instalações de fabricação que a Ucrânia ainda não pode construir sozinha. Em 28 de maio, a Alemanha concordou em enviar um pacote de ajuda militar para a Ucrânia avaliado em mais de 5 bilhões de dólares. Isso já seria notável por si só. Mas, como parte deste pacote, a Alemanha vai trabalhar junto com a Ucrânia para ajudá-la a comprar mísseis de longo alcance, bem como financiar a produção desses tipos de armas dentro da Ucrânia. Em 29 de junho, Ucrânia e Dinamarca assinaram um acordo de cooperação na produção de armas que a Defense Industry Europe diz que permitirá que os dois países integrem suas indústrias de defesa. Parte desse acordo inclui um investimento de 79 milhões da Dinamarca destinado a acelerar a produção de certos tipos de armas na Ucrânia. E em 2 de julho, a Defense Industry Europe também informou que a Ucrânia lançou oficialmente uma iniciativa conjunta de armas que permitirá a seus parceiros internacionais investir. Assim, a indústria de produção de armas da Ucrânia pode crescer. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Umarov, saudou o lançamento, afirmando que a Ucrânia tem uma experiência inestimável na guerra moderna. Armas domésticas eficazes, equipamentos militares e a capacidade de testá-los diretamente no campo de batalha. É por isso que estamos lançando um programa conjunto de produção de armas com parceiros internacionais, tanto na Ucrânia quanto nos países que participam do formato Ramstein. Há outros acordos, mas o ponto é claro. Essa cooperação fortalece a defesa interna da Ucrânia, reduzindo sua dependência de parceiros ocidentais. Além disso, vê a Europa Ocidental acolhendo a Ucrânia de forma mais profunda em sua defesa coletiva. Aí reside outra mudança filosófica. Putin não quer que a Ucrânia seja integrada à Europa. Uma de suas supostas condições de paz basicamente impediria a Ucrânia de se juntar à OTAN ou a blocos como a União Europeia. Esses tipos de acordos de coprodução vão contra o que Putin quer, enquanto permitem que a Ucrânia desenvolva novas vantagens. Eles também sinalizam que a Europa está atenta à ameaça de Putin e apoia fortemente a Ucrânia. A combinação de ativos descongelados e acordos de coprodução fortalecem as capacidades militares da Ucrânia a ponto de poder levar a luta para a Rússia. A outra área que o Ocidente pode influenciar, que ajudará a Ucrânia a alcançar a vitória. É uma área que o Ocidente já tentou impactar, com resultados mistos. A economia da Rússia. As sanções do Ocidente não foram tão eficazes quanto deveriam ter sido. Os gastos militares excessivos de Putin, somados às sanções, geraram uma crise econômica para a Rússia. Segundo Carpenter, felizmente para a Ucrânia, a economia russa continua frágil. Embora o produto interno bruto do país tenha aumentado nos últimos 2 anos, abundam fraquezas estruturais em sua economia. Taxa de juros de 20%, queda de 68% no Fundo de Riqueza Soberana da Rússia, desde fevereiro de 2022, e inflação persistente de cerca de 9%. Tais vulnerabilidades oferecem oportunidades. No entanto, são os parceiros da Ucrânia que precisam aproveitar essas oportunidades, dado que a Ucrânia não está em posição de fazê-lo. A principal oportunidade é simplesmente os 23 bilhões e meio de gás e petróleo russos que a Europa importa da Rússia todos os anos.
Encerrar esse fluxo demonstraria o desacoplamento coletivo da Europa da Rússia, além de atingir a Rússia duramente em um momento de dificuldades financeiras, menciona Carpenter. E um setor de petróleo e gás que já espera ver seus lucros diminuírem em 25% em 2025. Semelhante ao acordo de coprodução, há indícios de que a Europa está seguindo nesse rumo. Em 20 de abril, a Al Jazeera informou que a Comissão Europeia está elaborando um plano que fará com que a União Europeia elimine todas as suas compras de gás russo até o final de 2027. Segundo a proposta, novos contratos para compra de gás russo seriam proibidos, mas os atuais seriam permitidos até junho, quando expiram. 2026. Combine medidas como essas com mais sanções para pressionar a Rússia. E o resultado é um estrangulamento econômico que coloca um país que já está em uma posição financeira precária à beira de um colapso total. No contexto da guerra, toda essa pressão financeira resultaria em Putin sendo menos capaz de financiar seu exército. A Ucrânia está recebendo injeções de dinheiro dos ativos congelados e acordos de coprodução firmados com seus parceiros. É uma receita complexa que resulta em um resultado simples. A Rússia enfraquece conforme a Ucrânia se fortalece. E há um último ingrediente bônus que poderia ser adicionado a esta receita. Isso praticamente garantiria a vitória para a Ucrânia, afastando a China da Rússia. Parte da razão pela qual Putin tem conseguido travar sua guerra por tanto tempo é o aprofundamento de seu relacionamento com os chamados poderes do eixo da Coreia do Norte, Irã e China. O Ocidente tem pouca influência sobre a situação na Coreia do Norte. O Irã não está em condições de ajudar a Rússia, considerando as ações de Israel e Estados Unidos da América contra o país durante junho. Assista ao nosso vídeo sobre os aliados do Irã sumindo após ataques americanos e israelenses. Isso deixa a China. Carpenter nota que a China se tornou o principal fornecedor de componentes de dupla utilização. A Rússia precisa construir seus mísseis de precisão e drones. O Ocidente precisa de outra mudança de filosofia para combater este problema. Para restringir o apoio chinês a Moscou, é necessário uma abordagem transatlântica unificada para aumentar o custo do apoio de Pequim. Isso significa usar a influência única da Europa no comércio e acesso ao mercado para aplicar pressão. Os líderes europeus reconhecem a importância da China em permitir o esforço de guerra russo, mas não agiram seriamente para impedir isso. Meramente expressar desaprovação não é suficiente, escreve Carpenter. A ação é mais importante que palavras. Empresas e bancos chineses que negociam com a Rússia poderiam sofrer sanções. Talvez atingir a China em seu bolso coletivo faria Pequim repensar sua aliança com Putin. Aproveitar as tensões e a relação entre Rússia e China também poderia ajudar. A British Broadcasting Corporation relata que a China está trabalhando para se tornar um importante ator no Ártico. Essa é uma área que Putin quer dominar, e o Ocidente poderia usar essa tensão para jogar um contra o outro. The Hill também aponta que a combinação de fome de recursos e oportunismo geopolítico da China poderia significar isso. Está simplesmente esperando um momento para Putin se tornar tão fraco que possa ver parte do que a Rússia tem. A Sibéria poderia ser um alvo chinês, diz The Hill. Essa ideia é apoiada por documentos de inteligência russa vazados, apontando que acadêmicos chineses já estão elaborando planos para reivindicar terras no extremo oriente da Rússia. O ponto aqui é que a China não é tão aliada da Rússia quanto parece. O Ocidente poderia complementar tudo o que faz para ajudar a Ucrânia, jogando um jogo perigoso com Pequim para limitar seu apoio à Rússia. Mesmo sem fazer isso, os ingredientes para uma vitória ucraniana permanecem. A Ucrânia Ocidental deve agora colaborar para converter esses elementos em uma solução que possam impor a Putin. Agora é o momento ideal para essas mudanças. Afinal, a Rússia está em meio ao seu verão de derrota, enquanto seu ímpeto escorrega na Ucrânia. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos atualizados sobre a guerra na Ucrânia.